Pessoal, é o seguinte, nós sempre trazemos aqui no nosso TH Mais Notícias casos de golpes aplicados através do Pix, né? Pessoas acabam sendo enganadas e são lesadas através do Pix. Mas atenção, porque já está valendo a nova regra de segurança do Pix criada pelo Banco Central, justamente para facilitar a recuperação de valores em casos de fraudes, golpes ou coerção. A mudança permite, inclusive, um rastreamento mais eficiente dessas transferências suspeitas. O Marcos Almeida está agora ao vivo aqui lá de Rio Preto para trazer essas orientações. Inclusive, Marquinhos, o Procon também está orientando os consumidores sobre essa mudança, né? Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo, e a todos que nos assistem. Dados que foram divulgados no fim do ano de 2025 apontaram que cerca de 47% dos golpes digitais estão relacionados diretamente com a questão aí desses golpes via Pix, dessas transações ali onde os golpistas utilizam até mesmo da inocência ou até da falta de conhecimento tecnológico das vítimas para a aplicação desses golpes. E pensando nisso, né, o Procon tem reforçado essas orientações à população como um todo, né? Porque através do MED 2.0, que é uma iniciativa do Banco Central, ele reforça justamente a questão da proteção às vítimas nessas questões quando elas são ali passam por esses golpes e acabam tendo ali determinados valores na sua conta financeira ali passada para os golpistas como um todo. Mais precisamente, o que acontecia até certo tempo atrás? Quando você caía em um golpe e realizava ali algumas transações sem autorização, o Banco Central tinha acesso para onde foi o seu dinheiro até a primeira conta da transferência. Caso esse valor fosse transferido para outras contas, não tinha como fazer esse processo de rastreamento. Agora, com o MED 2.0, isso muda. O Banco Central e as agências bancárias conseguem, a partir de agora, a partir deste mês de fevereiro, rastrear todo o processo que o seu dinheiro está sendo transferido. Então, se em uma situação hipotética, o golpista que aplicar o golpe, ele transferirá aquele valor em dinheiro para 5 contas, agora os bancos conseguem ter acesso em todas essas 5 contas que o dinheiro passar. É uma questão aí que traz mais seguranças para as vítimas que, infelizmente, passam por este golpe, né? E vale lembrar algumas questões, porque o botão de contestação, ele serve exclusivamente para esses casos de golpe e coerção, tá? Então, se porventura você fizer um Pix e acabar errando algum número ou alguma letra da chave, infelizmente esse botão não serve para este caso. E a gente reforça, assim como o Banco Central, da importância de você fazer o boletim de ocorrência caso você seja uma vítima desses golpes, porque através do boletim, né, do boletim de ocorrência, você consegue comprovar a sua situação e ter um acesso mais facilitado nessas questões do estorno ao dinheiro. Rodolfo. Marquinhos, é importante que tenha esse rastreamento, sim, só que em muitos casos, essas contas que esses bandidos usam para fazer esse tipo de negociação, de transferência, são contas laranjas, né? De pessoas laranjas, de repente, de dados que são expostos, e aí criam-se essas contas. É legal fazer isso, é importante que os bancos tenham esse cuidado. Agora, gente, também precisa, de repente, ter um pouco mais de responsabilização por parte das agências bancárias. Porque se você for criar uma conta verdadeira, pessoa física, for lá, é uma burocracia danada. A gente praticamente não consegue, tem que apresentar um monte de documento. Agora, bandido, criminoso, consegue fazer várias contas de maneira muito rápida. Então, assim, eu acho que talvez poderia ter alguma forma para responsabilizar os bancos também quando um dinheiro chega numa conta fantasma. Inclusive, Marquinhos, temos também uma entrevista com o Procon sobre isso. Perfeito. Exatamente. Vamos ouvir então a responsável do Procon de Presidente Prudente, que ela dá mais orientações acerca aí sobre essa questão e do estorno do dinheiro, caso você seja uma das vítimas do Pix. Bem lembrado. O objetivo é dar maior segurança às transações e possibilita ao consumidor que foi vítima de golpe ou fraude de reaver o dinheiro, pois faz o rastreio não só daquela primeira conta que foi feito o Pix indevidamente, mas todas as outras contas pelas quais esse dinheiro passou, bloqueando todas elas. Então é muito importante que o consumidor, quando ele perceba que foi vítima de golpe ou fraude, ele comunique imediatamente ao banco. Esse comunicado pode ser feito através do próprio aplicativo do banco, na área do Pix,
em contestar a transação, contestando, obviamente, aquela transação que sabe que é fraudulenta. Quanto mais rápido o consumidor fizer esse comunicado, maior a possibilidade dele reaver esse dinheiro. Todas as instituições financeiras são obrigadas a aderir a essa nova sistemática. Isso só vale para casos de golpe, fraude ou quando foi um erro sistêmico do banco. Quando o consumidor erra, aí essas novas regras não se aplicam. Pois é, reforçando os dados, então, do ano de 2025, mais precisamente dados aí da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, foram mais de 28 mil brasileiros que sofreram golpes digitais, entre eles aí com valores via Pix e transferências realizadas no último ano, e a maioria das pessoas ali entre a faixa dos 50 anos de idade, a maioria dos casos ali fica em torno dos 53%. Então, vale o serviço aqui, as pessoas ficarem atentas quanto a esta questão, Rodolfo.